Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta e hoje vamos falar sobre equação do segundo grau. Bom, antes de começarmos a falar propriamente sobre a equação do segundo grau, tentei colocar de forma bem gradativa aqui, vamos lembrar rapidinho aqui de polinômios, Quando nós estudamos polinômios, nós vimos que um polinômio é determinado, o grau dele é determinado pelo maior expoente da variável ou pelo somatório dos expoentes das variáveis, caso tenha mais de uma variável, certo? Logicamente, em cada parcela, ou seja, de cada monômio. Bom, já aprendemos a resolver a equação do primeiro grau, certo? Utilizando sempre operações inversas. Essa aqui é uma equação do segundo grau, pois o maior expoente da variável x aqui no caso é o número 2. E esse expoente indica exatamente, pessoal, a quantidade de raízes que essa equação vai ter. Olha, meu querido, se a equação do primeiro grau sempre você encontrava x é igual a tanto, x igual a 1, a 2, a menos 1, a menos meio, então era apenas um único valor, por isso chama-se de equação do primeiro grau. Na equação do segundo grau, nós teremos até 2 valores reais para o x, que é a variável utilizada aqui para nós descobrirmos o seu valor. Mas vamos lá para a forma genérica primeiro? Está aqui, ax² mais bx mais c igual a 0 é o formato de qualquer equação do segundo grau, onde o x é a variável a ser encontrada, e esse A, B e C são coeficientes, onde o B e o C pertencem ao conjunto dos números reais, que já estudamos. Pode ser qualquer número real, positivo, negativo, certo? Qualquer número real. Já o A pertence ao conjunto dos reais, com asterisco. Por quê? Porque o A não pode ser zero. Se o A for zero, essa parte aqui some. E aí você vai passar a ter uma equação do primeiro grau, Descaracteriza a equação do segundo grau. Até aí, tranquilo? Então, toda a equação do segundo grau, o expoente da variável x agora é 2, indicando o número máximo de raízes reais que ela pode ter. Bom, então, eu vou iniciar com vocês, mostrando como resolver as equações do segundo grau incompletas. Toda equação do segundo grau, ela pode ser completa ou pode ser incompleta. Essas equações aqui, por exemplo, são equações incompletas. Toda vez que o coeficiente B ou o C não aparecem, é porque eles são iguais a zero. Ou se os dois não aparecerem, significa que os dois são iguais a zero. O único que não pode ser zero é o coeficiente A. Esse não pode ser igual a zero. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. No primeiro caso, nós temos aqui que os coeficientes B e C são iguais a zero. Como que eu posso resolver uma equação no caso de o coeficiente B e C ser igual a zero? Bom, eu vou mostrar mais para frente que as equações completas nós podemos resolver por Bhaskara ou pelo método de soma e produto, que é o método prático, certo? Mas as incompletas, eu posso também usar a Bhaskara, mas não necessariamente. Posso resolver mais fácil e mais rápido. Acompanhe comigo. Vou utilizar aqui também a operação inversa. O 5 está multiplicando. Nós temos que x² é igual a 20 sobre 5. Vou usar a operação inversa, dividir os dois lados por 5. Então, 20 dividido por 5, nós temos que x² é igual a 4. O inverso da potenciação, já estudamos isso também, o inverso da potenciação é a radiciação. Só que tem um detalhe. Eu tenho que observar que o expoente aqui é par. Quando o expoente é par, eu tenho que ter um pouquinho mais de critério e lembrar que todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. E todo número positivo também elevado a expoente par continua positivo. Portanto, na hora que eu for resolver, eu vou ter que extrair a raiz quadrada dos dois membros. Mas pelo fato de ser um expoente par, eu necessito colocar aqui, presta atenção. O que vai acontecer na verdade é isso,
você vai extrair a raiz quadrada dos dois lados. Quando andamos mais rápido, nós não fazemos isso e simplesmente colocamos só o radical do lado de cá. Mas, como o expoente é par, eu preciso colocar aqui um mais ou menos. Nos próximos eu vou fazer sem fazer esse passo e colocar dos dois lados, tá certo? Então você tem que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Ou seja, a raiz quadrada de 4 positiva e a raiz quadrada de 4 negativa. Continuando aqui, nós temos que x é igual, como a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 elevado ao quadrado dá 4, então isso aqui vai ser mais ou menos 2. A solução dessa equação tanto é o número menos 2, quanto também é o número 2. Olha aí. Tudo bem, meus amados? Essa aqui é a forma como nós podemos resolver uma equação do segundo grau incompleta quando o B e o C são iguais a zero. Vamos lá. Professor, e se somente o B for igual a zero? Eu tenho aqui somente o B igual a zero. Veja que eu coloquei um exemplo aqui, onde nós temos que 2x ao quadrado menos 72 é igual a zero. Como que eu faço? Também vou usar a operação inversa. O 72 aqui está negativo. Quando ele aparecer aqui, vai aparecer positivo, porque nós somamos os dois lados com 72. Então, vai ficar 2x ao quadrado é igual a 72. O inverso da multiplicação é a divisão. X ao quadrado é igual a 72 dividido por 2, que vai dar 36. Bom, agora acompanhe aqui comigo que o processo vai ser parecido com o que eu já fiz em cima. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, você vai ter aqui que x é igual a mais ou menos, acabei de explicar o porquê desse mais ou menos aqui, pelo fato do expoente ser um número par, mais ou menos, a raiz quadrada de 36. Como a raiz quadrada de 36 é igual a 6, então eu tenho que x é igual a mais ou menos 6. Ou seja, a minha solução será menos 6 e mais 6. O 6 positivo e o 6 também negativo. Tá certo? E nesse vídeo, né, para concluirmos as equações do segundo grau incompletas, quando no caso o meu C for igual a zero. Olha, o detalhe da matemática é que muitas vezes as pessoas fazem como outras matérias de dispensar alguns conteúdos. Só que aqui o pré-requisito, ou seja, o conteúdo anterior, é muito utilizado para você entender muitas vezes os próximos. Então, por exemplo, quem não viu, né, e não prestou atenção, ou não teve, né, cuidado em fatoração, aí chega aqui e muitas vezes engancha, certo? Essa aqui, por exemplo, eu vou usar aqui um tipo de fatoração que é a mais simples, que é o fator comum. Eu vou observar aqui, ó, que o x ele tem nas duas parcelas aqui, né, desse binômio. Então eu posso colocar x em evidência. Vai ficar x que multiplica, dividindo x ao quadrado por x sobra x, e 5x por x menos 5, igual a zero. Vê se vocês concordam comigo. Se eu tenho dois números ou duas parcelas sendo multiplicadas, e essas parcelas são iguais a zero, vocês concordam que para esse resultado aqui dar zero, ou uma parte ou a outra tem que ser igual a zero? Uma das duas partes vai ter que dar zero. Então vamos aqui comigo? Ó, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Ou seja, ou o x é igual a zero, ou x menos 5 é igual a zero. Ou essa é igual a zero. Tudo bem? Então aqui você já tem uma das respostas aqui, x pode ser zero, e aqui ficou uma equação do primeiro grau que você já sabe como resolve. O 5 está positivo, quando aparecer aqui, está negativo, desculpa, aparece aqui positivo porque é a operação inversa, eu somo 5 dos dois lados. Então x é igual a 5 mais 0, 5. Solução, no caso aqui nosso, seria 0 e 5. Ou seja,
Toda vez que o seu coeficiente C for zero, sempre uma das suas soluções vai ser o número zero. Tá bom, pessoal? Então, essas aqui são as equações do segundo grau incompletas. Já já estamos de volta com as equações do segundo grau completas. Até daqui a pouco.